Olá, pessoal. Bem-vindos à unidade 2 do nosso curso. Aqui é a aula da disciplina Recursos e Estratégias Acessíveis no Ensino de Ciências da Natureza, do curso de Metodologias de Ensino com ênfase na deficiência visual, do curso de pós-graduação Lato Sensu do Instituto Benjamin Constant, em parceria com a UAB. Tá? Eu sou o professor Aires da Conceição Silva e hoje vou começar as aulas dessa unidade 2 que vai falar sobre os recursos e estratégias acessíveis no ensino de Química, tá? Mais especificamente. Eu estou aqui usando os slides, o modelo do curso, né? É um slide branco com letras pretas e na margem superior e na margem direita a gente tem uma tarja verde nas laterais do slide e ao lado esquerdo a gente tem o logo da pós, né, de metodologias de ensino, e na parte inferior a gente tem o logo do IBC e da UAB. Bom, vou começar falando com vocês, mostrando 3 imagens aqui dos alunos em sala de aula usando a tabela periódica, que é um material muito clássico do Instituto, um dos mais antigos, que é distribuído no tamanho 56 centímetros por 33. Tá? Ele é distribuído até hoje, se vocês entrarem na listagem de distribuição, ela está lá. E por que ela é grande, né? Ela tem que ser grande porque realmente existem muitos elementos químicos, hoje existem 118 na tabela periódica, então realmente não tem como diminuir muito o tamanho dela do que ela tem hoje em formato acessível, né? Então ela é distribuída tal qual é a tabela mesmo, né? Os elementos em forma distribuídos em famílias e períodos do 1 ao 118, tá? E aí a gente tem 3 fotos dos alunos usando, aí mostra só a mão dos alunos, diferentes alunos usando esse material, tocando o material, explorando o material. Tem um explorando o título do material no meio da tabela. Tem uma aluna, que é o que eu quero focar na foto de baixo inferior à esquerda, ela tinha uma doença rara que tem nanismo associado a deficiência visual. Então, o braço dela era pequeno, para vocês verem como ela está toda esticadinha para poder fazer toda a leitura desse material. Então, assim, a tabela periódica para ela era muito difícil, ótima leitora em braille, essa aluna, mas ela era muito difícil de compreender por conta do tamanho dela, né, de ser muito grande a tabela para ela. Tá, aí na foto da direita a gente tem um outro aluno tocando mais ali os gases nobres, que são a última família da tabela. Então, baseado nisso, e baseado no tamanho que a gente discutiu lá na aula de produção de material, que o tamanho dos materiais é uma coisa muito importante. E no caso dessa aluna, o tamanho era fundamental. Então, materiais muito grandes, ela não conseguiria fazer um uso pleno dele, né? E como eu comentei com vocês, eu gosto muito daqueles materiais que o aluno consegue botar as 2 mãos por cima do material e tatear ele do início ao fim, né? Então, se eu reduzisse a metade aquele tamanho que ela estava usando, ela conseguiria fazer isso. Então, eu trabalhei no material que já é distribuído hoje pelo IBC, no tamanho 28 por 29 centímetros, que se chama Organização e Classificação dos Elementos Químicos. Então, assim, é um material para você chegar na tabela periódica. Então, essa foto do slide que está para vocês é uma texturização bidimensional que eu fiz do formato geral da tabela periódica. O que eu queria que os alunos entendessem? Que a tabela periódica é formada por quadrinhos. São 118 quadrinhos e você tem quadrinhos que sobem, são mais altos, que descem, que depois voltam a subir lá nas últimas famílias da tabela periódica, que você tem elementos do lado de fora da tabela periódica. Então era isso que eu queria que eles entendessem, não queria que eles soubessem a posição ainda exata de cada elemento, eu queria que eles entendessem o formato geral da tabela. Por quê? Esse é um material pré-tabela periódica. Ele ajuda muito. Então, como eu fiz essa adaptação? Primeiro eu imprimi em tinta a imagem e depois eu cobri a imagem em tinta com uma linha de algodão.
Então, cobri toda ela, linha de algodão, nas linhas verticais, linhas horizontais, e formei os 118 quadradinhos da tabela periódica. Coloquei o braille ao lado dos períodos, que são as linhas horizontais da tabela, são 7, então botei de 1 a 7, e botei de 1 a 9 em braille, não daria para botar até o 18, identifiquei só até o 18 na última. Coloquei uma separação para identificar cada família, porque não daria, pelo tamanho do braille, botar do 1 ao 18 todos os números escritos, tá? Mas eles entenderam perfeitamente, eu avaliei junto a eles, claro. E o que eu quero marcar aqui é que eu coloquei uma miçanga do tipo macho e uma do tipo fêmea para identificar a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que estão localizados lá no sexto e no sétimo período da tabela, e que trazem os elementos para fora da tabela, ou seja, na verdade todos esses elementos que estão aqui estão ali dentro da família número 3 da tabela, né? Mas são tantos que não dariam para colocar aqui, e aí o jeito de colocar na tabela clássica foi colocá-los aqui fora. E aí o que acontece? Eu coloquei uma miçanga do tipo, uma miçanga imitando uma florzinha, era uma miçanga mais altinha, e uma miçanga do tipo macho, ela tem um pontinho superior. E aí eu botei ela lá dentro, no período 6, e botei outra lá fora, também a mesma, para que o aluno identificasse que ali, naquela miçanga tipo macho, ele tinha outra ali fora, tinham todos esses 15 elementos que estão aqui embaixo. E eles entenderam. E a outra miçanga é uma miçanga tipo florzinha. E aí ele era mais altinha, eles também percebiam bem, sem maiores problemas, as miçangas eram bem diferentes. Então eles percebiam que o que estava no período 7 era essa aqui de baixo, que tinha todos esses 15 elementos também. Então, com isso, me ajudou muito esse material. Então, vocês veem, material super simples de se fazer, né? Linha, tesoura que eu usei, cola branca nesse caso, né? Linha e papel. Então, as miçangas, então foi tudo muito tranquilo. E aí tem o resultado dos alunos usando o material já depois daquele processo de termoformagem que eu mostrei para vocês também no curso de produção, que o IBC tem a máquina e consegue replicar em quantidade no plástico, né, na película de PVC. Então eu consigo texturizar uma única vez, né, sentando, botando a linha uma única vez, e depois a gente consegue fazer essa cópia. E aí, por exemplo, aqui tem foto tem 4 fotos dos alunos usando o material. E nas fotos de baixo tem justamente aquela aluna que tinha o nanismo associado, a deficiência visual, manipulando o material. E dessa vez as duas mãos dela estão posicionadas em cima do material certinha, na posição que eu queria, em cima da tabela periódica, do formato geral da tabela, para ela poder se localizar, se locomover em cima desse conteúdo. Então, com esse material, ela conseguiu entender perfeitamente. E o tamanho ficou super apropriado para ela e para os outros alunos, né? Porque ele tem esse tamanho bem quadradinho, cabe direitinho em cima da mesa. Então mostra nas duas outras fotos os alunos manipulando com o dedo, localizando os quadradinhos da tabela periódica, né? Vendo algumas famílias têm muito, outras famílias têm pouco, umas famílias são curtinhas, outras não. Então cada um vai entendendo um detalhe da tabela periódica. Aqui é uma outra figura da tabela, nesse mesmo material, né, organização e classificação, que eu mostrei a classificação metálica dos elementos químicos, ou seja, a divisão que existe entre metais, ametais e gases nobres. Então aqui do lado direito a gente tem a imagem em tinta dessa tabela, dividida em metais, aí eu usei a cor amarelo, a maior parte dos elementos químicos da tabela são metais. Os ametais eu marquei em azul e os gases nobres em rosa, tá? E o que acontece? 3 cores diferentes, quantas texturas? 3 texturas diferentes, que é o que a gente vê na imagem da esquerda, tá? Então, nos metais, que era a maior parte, eu queria que eles entendessem muito bem isso.
eu coloquei aqui embaixo, não dá para ver, mas tem um papel Paraná ali embaixo, e por cima desse papel Paraná eu coloquei um papel cartão. Eu cortei para ficar lisinho, então ficou legal que quando eles passam a mão, toda essa parte fica bem lisinha, tá alta e lisa. Então eu brinquei com um relevo, né, botei mais alto e também com a textura bem lisinha. Os ametais eu usei um papel todo pontilhado, né, que a gente consegue imprimir, cheio de sela braille, né, e os gases nobres eu usei uma lixa de madeira. Por que eu usei a lixa? Lembra que esse material, a ideia depois é ser usado na máquina de através do processo de termoformagem. Então, pelo processo de termoformagem, no plástico, o material fica bem amenizado, não fica com a cara da lixa, né? E as legendas estão em cima da figura. Eu queria muito frisar isso também, porque tanto em tinta quanto as texturas e o braille, tá? Tem uma legenda em cima das figuras, tem um quadradinho liso com papel cartão metais, o outro com pontilhado a metais e o com a lixa gases nobres. Por quê? Eu, quando fiz essa figura, inicialmente eu tinha botado embaixo, e aí eles me explicaram, e eu sempre faço isso desde então, que eles preferem as legendas acima das figuras. Por quê? Porque eles já gostam de ir para a figura sabendo o que vão encontrar. Então, quando eles vão para a figura da tabela, eles já viram a legenda, já têm noção que a parte lisa é toda dos metais. Os ametais, que é mais à direita aqui, que é o pontilhado, os ametais e os gases nobres é a última família, a família 18. Tá? E o que é interessante, que esse material me ajuda? Depois que eu ensino a tabela, dou a tabela periódica, aquela grande para eles, eles já sabem toda a divisão da tabela, eles já sabem como ela funciona, o que eles vão achar em cada quadradinho, quais são os metais, os ametais, os gases nobres. Então é muito interessante que na prova eu pergunto assim, me cite 2 metais. Eles já vêm com a mão aqui para o meio e para o lado esquerdo da tabela, porque eles sabem que é aqui onde está a maior parte dos metais que estão localizados. Cite 2 ametais, eles já vêm aqui para a direita. Então é muito interessante e muito gratificante ver que eles efetivamente compreenderam, assimilaram o conteúdo de fato, né? E é um conteúdo difícil, né? Tabela periódica não é um conteúdo simples. Esse é um outro material sobre processos de separação de misturas. E aí aqui a gente tem, eu cheguei a mostrar a imagem, né, colorida para vocês, mas não mostrei a texturização. Da separação do processo de decantação, que é o que está mostrando aqui em tinta, do óleo e da água no funil de decantação e a água se depositando no fundo, porque a sua densidade é maior do funil, né? E aí tem toda essa representação que a gente finalizou com a designer gráfica do Instituto, e da figura da esquerda tem o processo de texturização. Como é que foi o processo de texturização? Bom, no processo de texturização, a água eu faço com papel craft. Isso eu comentei também no curso de produção, que nos meus materiais do meu grupo de pesquisas, o Ciência ao Alcance das Mãos, aliás, o logo já está ali do Ciência, né, porque vão vir agora muitas produções do grupo. A gente sempre usa a mesma textura para representar a água, que é o papel craft onduladinho. Então esse papel craft vende-se, a gente compra na papelaria assim, e ele é ótimo, porque os alunos, a gente usa com tanta frequência, aparece tanto água nos nossos materiais, que eles já sabem, não precisam nem ver legenda nem nada, que aquilo é a água, né? O óleo que está em amarelo em tinta, a gente usou uma lixa d'água, tá, na texturização. A gente contornou todo o funil de decantação com uma linha de algodão. A gente frisou a torneira, né, que existe nesse funil, com uma linha dupla, uma linha um pouquinho mais grossa, tá? Embaixo desse funil existe um becker, que é o recipiente que vai coletar o que vai sair desse funil. Esse becker é tipo um copo, né? Ele tá com um entorno de linha de algodão e o papel craft dentro, né? Simulando a água, que eu já estou abrindo a torneira e a água já está caindo ali. Do lado tem um suporte, porque no laboratório a gente prende isso num suporte físico, né? E a gente botou esse suporte usando papel Paraná
e uma linha cordonê mais grossa, simulando a argola para segurar esse funil, tá? E o que é legal, eles percebem pela texturização que a água fica embaixo, que o óleo fica em cima, então a gente discute essas coisas com eles, por que que isso acontece. Se eu abrir a torneira, o que que vai sair primeiro? Vai sair a água. Então eles vão percebendo várias coisas pelo material bidimensional, e esse material é bem legal porque ele explica todos os processos de separação de misturas, né? A gente acho que tem mais 2 slides mostrando outras imagens dentro desse material. E o que é legal, que eu quero frisar para vocês, como estratégia de ensino, é relacionar esse material, que ele é bidimensional grafotátil, né, ele possui a grafia Braille, com o tridimensional. Ou seja, se você na sua instituição tiver a possibilidade de pegar o funil do laboratório também e mostrar a eles, isso é fantástico. Então aqui na instituição a gente tem esse funil, tem outras vidrarias também, e a gente consegue mostrar, tá vendo? Lembra isso aí que a gente viu? Olha como ele é. Então aí mostra a torneira, eles vem a torneira ali funcionando, eu coloco água dentro e o recipiente embaixo, peço para eles abrirem, para eles verem a água caindo. É muito interessante, né? O óleo, o próprio óleo, eu misturo o óleo com água para eles perceberem. Isso é interessante, que tem muitos alunos que inclusive não conhecem o óleo, nunca tinham tocado no óleo na vida, né? E eu falo, não, você tem que conhecer, você vai reparar como é que é o óleo, ele é mais viscoso, não é que é água, você acha que eles vão se misturar, não vão? Então a gente entra em várias discussões para eles poderem conhecer. Tem gente que não quer tocar porque não está acostumado desde o início, lá de trás, a fazer esse tipo de contato. E é muito bom quando ele é estimulado a fazer. Então eu recomendo isso a vocês, que façam isso com seus alunos, tá? Eu levo sempre, na sala de ciências aqui a gente tem onde lavar a mão depois, tem pia, né? Mas eu sempre ando com lenço umedecido na bolsa também, porque qualquer coisa eu pego, limpo a mão deles, porque tem os que já querem limpar logo em seguida, né? Tá? Então é bem interessante relacionar, fazer essa correlação entre o bidimensional, que é o material que a gente tem e está distribuído, tá, pelo IBC, com o 3D. Aqui tem um outro material também, uma página desse material de separação de misturas, mostrando agora o processo de filtração, tá legal? E como é que é a figura em tinta? Tem um becker com líquido, né, com água, e pontinhos brancos simulando sólido, né, mistura de um sólido com líquido. E embaixo eu tenho um Erlenmeyer para fazer essa coleta do líquido que vai passar por um funil. E em cima desse funil eu tenho um filtro de papel, que é o que vai reter o sólido, né? Assim que a gente faz o processo de filtração no laboratório, a gente faz com um filtro de papel, como se fosse fazer café, né? O filtro de papel, o que for sólido vai ficar no filtro de papel e o que for líquido vai passar pelo filtro e vai cair no recipiente que você colocar embaixo, né? Que foi um Erlenmeyer. E o que é legal é que eu vou usando figuras diferentes para mostrar as figuras diferentes para eles. Então, por que o Erlenmeyer? Porque eu quero mostrar o Erlenmeyer para ele também físico. Como é que é? Um outro instrumento de laboratório, né? E aí tem o Erlenmeyer aqui na figura da esquerda texturizado, com o contorno dele em linha de algodão. E o que está embaixo é o papel craft ondulado, porque o que vai passar por ele é a água. Em cima, para simular o funil, a gente fez com papel Paraná e cobriu com papel cartão para ficar mais altinho. O filtro de papel, a gente usou uma lixa d'água. E o becker com sólido mais água, a gente usou o becker, fez o contorno do becker com linha. Usou papel craft ondulado, porque o líquido é o mesmo água. E para simular o sólido, que na figura em tinta são pontinhos em branco, a gente usou os stickers, aqueles adesivos que eu também mostrei no curso de produção. Então, mostrando que o sólido vai ficar onde? No filtro, e só vai passar o quê? O líquido pelo Erlenmeyer. Pelo filtro só vai passar o líquido, ficando no Erlenmeyer só o líquido. Tá? Então, esse é o processo de filtração. E eu estimulo sempre os alunos a fazer experimentos nessa parte, né? Então, por exemplo, a gente faz separações de misturas simples em sala. Então, por exemplo, esse eu poderia botar feijão e água e a gente passar ali
toda a água, botar um outro sólido que seja, para o sólido ficar retido no filtro e você passar a água, né? E eu gosto de misturar esse sólido que eu vou separar com a filtração e gosto de misturar água também. Então, água e sal, que aí vai passar água e sal, e ele vai ter que ainda fazer um processo para tirar a água dali de baixo para a gente ter o sal, né? Com a evaporação. Então, a gente deixa ali aquela água evaporando e vai ficar o sal embaixo. Então, a gente acaba fazendo 3 misturas, né? Uma mistura de 3 substâncias e consegue fazer essa separação das 3 através dos processos que são descritos no material. Esse é um outro também do processo de separação de misturas, que é a destilação simples. Né? Como é que é a destilação simples no laboratório, na figura da esquerda? Então você tem, na figura da direita, a gente tem o aquecimento de uma mistura com água e sal, por exemplo. Você começou a esquentar, a água começou a evaporar, é um sistema fechado. Ele tem uma passagem de água no condensador, né, que é uma estrutura, uma vidraria que tem no laboratório, por onde passa a água. Para resfriar esse gás, o gás vai tocar aqui, vai resfriar e vai cair do outro lado que tem um recipiente pronto a receber o líquido que vai sair, né? Então vai sair esse líquido do outro lado puro, sem a mistura do sólido que estava solúvel do outro lado, né? Esse caso aí é uma mistura de sólido e líquido que são miscíveis, né? Que se misturam. Então aqui nesse balão, desculpa, a gente vai conseguir tirar a água pura e no outro vai ficar o sal após a finalização do processo. E como é que a gente texturizou isso? Bom, a gente fez todo o contorno do material com linha de algodão, tá? Para representar a água, claro, o papel craft. E nesse caso, como mesmo que tenha o sólido e é miscível, então a gente só usou o papel craft, não colocou sal, nada representando o sal, porque eles se misturam. Embaixo disso a gente tem uma fonte de aquecimento, aí a gente cortou aqui com um tecido de poliéster. Aqueceu, aí começou a evaporar, a gente usou um papel craft com pontilhado, mas com pontilhado mais espaçado, para dar essa ideia do gás estar saindo aos pouquinhos, né? Tentou dar essa ideia. Ele passa pelo condensador, que a gente utilizou uma corrente de bolinhas, tá? E do outro lado já sai a água com papel craft de novo, e no outro balão já existe o papel craft para coletar a água. Aí tem algumas setas indicando algumas letras que indicam a legenda, né? Então tem seta indicando para a letra A, que tem um termômetro colocado, que a gente fez com papel Paraná, porque nessa separação a gente sempre vai medindo a temperatura. Tem uma rolha, tem a figura ilustrando o condensador, a legenda, a entrada de água, onde entra a água, onde sai a água. Então a gente usou letras nessa figura, que não era uma figura simples, tá? Quem conhece o processo físico exatamente e olhando a figura em tinta, não é um processo simples de se adaptar. A gente ficou várias vezes mudando essa adaptação, mas chegou nesse processo final que foi o aceito. Bom, a gente tem um outro material, que é o de fatores que influenciam na velocidade das reações, que também já está distribuído pelo IBC, 28 por 29 centímetros, e tem uma figura, por exemplo, que fala da pressão. Tem um tópico que só fala da pressão, porque a pressão influencia na velocidade das reações, né? Se você estiver fazendo mais pressão num determinado recipiente, a velocidade vai ser mais rápida ou não. E aí o que é legal é que a gente tem 2 figuras em tinta, tá? 2 recipientes. Esses 2 recipientes estão fechados com êmbolos, e no primeiro êmbolo, o êmbolo está lá em cima, que eu chamei de P1, e as moléculas dentro desse recipiente estão bem à vontade, bem afastadas, né? E no segundo recipiente, esse êmbolo, ele está com uma pressão 2, que eu chamei. O êmbolo está na metade do recipiente. E aí as moléculas, as mesmas moléculas, estão lá embaixo, todas juntinhas, muito apertadas.
Ou seja, elas estão se encontrando mais, vão ter maior frequência de choques e com isso a minha velocidade vai ser maior. Então eles conseguem perceber na texturização que isso acontece, que onde a pressão é maior, a gente colocou as moléculas todas juntinhas no emaranhado, a gente usou botões e stickers para representar as moléculas, então mostrou todas elas juntinhas, quase sem espaço para se movimentarem. O êmbolo a gente usou papel Paraná e o entorno do recipiente usou Becker, tá? E no P1, que tinha o êmbolo lá em cima, o êmbolo está lá em cima e as moléculas estão livres, mais espaçadas, como mostra a figura em tinta também. Então, repara, outra texturização simples que explica um processo difícil de compreensão às vezes, né? Porque os alunos de pressão, eles têm dificuldade de entender quando é a primeira vez comentado sobre isso, tá? E aí as moléculas estão mais espaçadas nesse P1 com o êmbolo lá em cima, tá bom? E é legal que o processo de texturização facilita essa compreensão. Aí nesse mesmo material a gente tem alguns gráficos, que os gráficos são importantes, na química tem muito gráfico, em ciências tem muito gráfico, na física, né, a gente trabalha muito com gráfico, porque os gráficos trazem informações muito importantes. Então você tem um gráfico de reações com catalisador e sem catalisador, porque o catalisador ele também influencia na velocidade da reação química. Então mostra aqui um gráfico de energia pela coordenada da reação, que a reação sai de um determinado ponto, seriam os reagentes, e chegam até o final formando os produtos. E aí, dependendo do caminho que ela faz, aí tem duas linhas, um mostrando um caminho maior que ela fez, com uma energia maior, e um segundo morrinho, que ela sobe um morrinho, menor, mas os dois chegam no mesmo local, chegam no mesmo ponto. Isso é importante, elas saem do mesmo lugar e chegam no mesmo ponto. Mas o caminho que elas fazem é diferente, né? É isso que os alunos muitas vezes têm dificuldade de entender. E o que a gente diz é que o catalisador ele diminui esse caminho, né? Então o morrinho mais baixo aqui seria a reação com catalisador e o morrinho mais alto seria a reação sem catalisador, tá? E aqui do lado esquerdo tá a figura texturizada, então tem uma linha cordonê mais grossinha simulando os eixos, né, principais, energia e coordenada. E tem uma linha de algodão mais fininha simulando os caminhos que eu comentei com vocês, né? Saem do mesmo lugar, subiu um morrinho maior, chega no mesmo ponto, e sai do mesmo lugar, tem um morrinho menor e chega no mesmo ponto. A mesma linha, porque a reação é a mesma, e aí reação com catalisador e sem catalisador. A gente não diferenciou aqui, mas mostrou que a energia de ativação, que é essa diferença do ponto mais alto do morrinho até o ponto inicial, é o que a gente chama de energia de ativação. A energia de ativação da reação com catalisador é menor do que aquela sem o catalisador. Então, por isso que ela é mais rápida, porque a energia para ela ser atingida é menor. Entenderam? E com o morrinho eles percebem, né? Com essa coisa da linha, do gráfico texturizado, eles percebem bem. E aí tem um material, eu gosto muito de relacionar o bidimensional como aquele com o tridimensional, né? Vocês já perceberam, em acrílico. Aí tem duas imagens de um material em acrílico que a gente conseguiu uma verba, né? O Ciência ao Alcance das Mãos conseguiu uma verba e fez como uma fábrica mesmo que trabalha com materiais em acrílico. Então eu fui lá, mostrei para o rapaz o que eu queria, né? Eu mostrei aquele gráfico e ele entendeu, falei que eu queria com cores diferentes e aí ele fez um gráfico em acrílico amarelo para reação com catalisador e em azul, logo coladinho, a reação sem catalisador. E ele entendeu totalmente a ideia, eu queria que saísse do mesmo ponto e as duas chegassem no mesmo ponto, então elas estão bem coladas entre elas, mas é nítido que dá para perceber que o amarelo, a reação com catalisador, tem um morrinho menor, né? E aí é interessante que
eu falei para diferenciar e botar alguma textura no amarelo também para os cegos. E quando eu fui pegar, ele me deu os dois com textura lisa. Aí eu falei, não, mas eu falei que não podia porque as cores estão boas, né? Amarelo e azul para o aluno com baixa visão, mas e os cegos vão perceber pelo toque. Aí eu perguntei, se eu marcar com estilete funciona? Ele falou que sim. E aí não vai dar para ver porque... Mas eu marquei, não sei se nessa segunda foto que eu tirei de lado, tem duas fotos, eu marquei as ranhuras com estilete nesse gráfico aqui com catalisador. E essas ranhuras com estilete são perceptíveis total à mão. Eles percebem já que aquele gráfico ali é diferente do outro gráfico, que é liso. Aí eu pergunto assim para eles, vem cá, se vocês tivessem que sair, ir para a casa de vocês, né? Aqui é a escola, ponto inicial, e aqui é a casa de vocês, o ponto final. Que caminho vocês fariam? O caminho com morro maior ou o caminho com morro menor? Ah, professor, o caminho com morro menor. Eu falei, por quê? Porque a gente vai andar menos, vai se cansar menos. Exatamente. É isso que o catalisador faz. Você vai gastar menos energia para chegar à sua casa se você for pelo caminho menor. Então, é assim que a gente vai relacionando os assuntos, tá? Aqui tem um outro material de introdução à cinética química, que é bem interessante também, que mostra como acontece uma reação, né? Então, por exemplo, tem aqui em tinta o oxigênio com nitrogênio formando NO. O que acontece? Como é que se dá a formação do complexo ativado, né? Que é o que dá toda essa energia de ativação antes de você chegar ao produto. Então, mostra ali a aproximação da molécula de oxigênio com a molécula de nitrogênio. Aí aqui a gente já brinca com o raio atômico, o raio do oxigênio é menor que o do nitrogênio, por isso que o tamanho dele está menor. Se aproximando um do outro, eles se conectam, né? E depois vão se desconectando porque já formaram um produto NO separadinho, né? E no complexo ativado eles estão ali se unindo, existe uma interação entre todos eles, né? E a gente representou essa figura em tinta com a figura texturizada aqui do lado esquerdo, mesma coisa, só usou linha de algodão, então fez uma linha de algodão pequena para o oxigênio, colocou o braille maiúsculo OLE no meio, então só cobriu ali essa letra em braille. O nitrogênio também, mas um pouco maior do que o oxigênio. O complexo ativado, todos mais juntinhos, né? E depois separando o NO também, já mostrando a separação das moléculas, né? O nitrogênio com o oxigênio, sozinho como produto, tá? Aqui tem outros dois gráficos desse mesmo material, então mostrando reação exotérmica, o próximo é endotérmica, que são sempre classificações muito importantes que os alunos perguntam, o que é uma exotérmica, uma reação que libera calor, o que é isso? Então, termos químicos a gente explica, tem o gráfico, né, que mostra o reagente indo a produto, sempre assim o gráfico, né? Só que no gráfico das exotérmicas, os produtos ficam abaixo dos reagentes, que dá um ΔH menor que zero. E aí você tem uma energia de ativação aqui, que é sempre do ponto dos reagentes até a altura do morro, né? O ponto mais alto do morrinho é a energia de ativação. E a gente mostrou pelo gráfico o ΔH, que é a diferença de produtos e reagentes, né? H dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Duas linhas para fazer isso, uma linha de cordonê mais grossa para fazer o eixo dos gráficos, né, entalpia e caminho de reação, e uma linha de algodão mais fina para representar esse caminho dos reagentes aos produtos, tá? Tem um pontilhadinho em tinta, tá, que eu queria marcar para vocês. Esse pontilhadinho em tinta a gente também fez texturizado, né? Como é que a gente fez esse texturizado? A gente usou aquela carretilha de macarrão, sabe, de cortar macarrão, que aí deixa uns pontinhos bem fininhos, que era o que a gente queria, mas que é o suficiente para eles poderem perceber um pontilhadinho aqui, tá? Então, vocês veem como tudo é material para poder ser usado na produção. Esse é o gráfico da reação endotérmica, com ΔH maior do que zero, então aqui você tem o produto num ponto mais alto que os reagentes, né?
Então, ao fazer o ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes, você tem um ΔH positivo maior que zero. E o complexo ativado, mesma coisa, dos reagentes ao ponto mais alto do morro, tá legal? Então, mostrando a diferença de gráfico. Eles e o gráfico da reação endotérmica. Usei as mesmas linhas, porque continuei usando a linha Cordonnet para o eixo do gráfico, porque era o mesmo gráfico, então não tinha por que mudar a linha, né? E usei uma linha de algodão fina para representar o caminho dos reagentes aos produtos, tá bom? Equilíbrio químico. Você trabalha equilíbrio químico? Sim, conteúdo super importante da química também. E eu trouxe duas coisas muito importantes do equilíbrio químico para comentar com vocês. No equilíbrio químico, algumas reações em química atingem o equilíbrio. E quando atinge o equilíbrio, as velocidades das reações se igualam, né? A velocidade dos reagentes a produtos é igual à velocidade dos produtos aos reagentes. Então, V1 fica igual a V2. Então, você tem aqui um gráfico em tinta de velocidade por tempo, que a velocidade de um vai diminuindo, depois de um determinado tempo fica constante, e a velocidade do V2 vai subindo até que vai ficar constante também depois com o passar do tempo. Ou seja, as velocidades vão se igualar depois de um determinado tempo t, um tempo qualquer, elas se igualam. Então isso é um dos pontos do equilíbrio, a velocidade ficou constante a partir de um determinado momento. Como eu fiz esse gráfico? Uma linha Cordonnet para representar o eixo velocidade e o eixo tempo, tá? E a mesma linha para representar o V2 e o V1, tá? E de um determinado tempo eles se encaixam, tá? E aqui tem o Braille, V1 igual a V2, tem escrito V1 bem pertinho da linha V1, V2 pertinho da linha V2, e o tempo aqui também está marcado, e com esse depois de um tempo T, ele entende que a velocidade foi igualada. Outra característica muito importante do equilíbrio químico é que a concentração dos reagentes e dos produtos se iguala depois de um determinado tempo T, né? Além da velocidade das reações, a concentração dos produtos se iguala, fica constante, tá? Então aqui em tinta tem do lado direito uma linha rosa para representar a concentração dos reagentes e uma azul para dos produtos. Aí a gente vê que com o passar do tempo, a rosa, que é a concentração dos reagentes, vai diminuindo e depois fica constante, e a dos produtos, ao contrário, ela que começou baixa vai subindo, né, está sendo formado, e a partir de um determinado tempo T ela fica constante, ou seja, atingiu o equilíbrio. A partir do momento que ficou constante, atingiu o equilíbrio químico, a gente diz, tá? E na foto da esquerda a gente tem isso texturizado. Então, a mesma linha Cordonnet para o eixo de concentração e tempo, uma linha de algodão fina para os produtos, então mostra ali ela subindo, depois ficando constante, e uma outra linha, agora uma terceira linha, porque a gente usou a dos reagentes, separada dos produtos, mais grossa, que é uma linha dupla, ela é bem grossinha mesmo, e descendo e a partir de um determinado tempo ficando constante. Então, a partir do tempo T, elas ficaram constantes, os alunos percebem que... Aí a gente pergunta, o que você percebeu, né? Tá igual, continua descendo, continua subindo, fica igual? Eles não, ficou igual. A partir desse tempo aqui, o tempo T1, ficou igual, ou seja, atingiu o equilíbrio químico. E aqui tem uma foto mais à direita do slide de um aluno revisando justamente esse material. Foi muito legal, já está à distribuição também lá no site do IBC. Aí tem a ETA, que eu já comentei com vocês no curso passado, só quis relembrar aqui porque o próximo slide tem a ver com ela, que é o material bidimensional grafotátil da estação de tratamento de água, que já está à distribuição do IBC, então tem a estação toda texturizada, já discutimos isso na aula passada, e a figura em tinta aqui do lado direito. E o que acontece? Eu comentei com vocês que esse material foi produção
do TCC da Larissa, minha aluna de iniciação científica. Ela defendeu o curso, e assim que ela defendeu em 2019, a gente ficou com vontade de tridimensionalizar essa ideia da estação de tratamento de água, e é isso que eu vou mostrar para vocês. A gente tridimensionalizou essa ideia da estação. Então tem uma foto da estação tridimensional, dessa maquete, em cima de uma mesa, aí num espaço de exposição aqui no Instituto Benjamin Constant. Quem puder vir, conhecer, vai poder vê-la ao vivo, tá? E tem toda a ideia da estação tridimensional, tá ali na estação bidimensional, né? A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que ela não está em proporção, tá? Então, por exemplo, fiz questão, a gente pegou um mapa da estação de Guandu, né, para tentar fazer o mais próximo possível de uma estação de tratamento de água real. Só que a gente não fez a proporção, porque, por exemplo, senão a casinha que tem, que mostra a etapa final, né, da água chegando na nossa casa, e tem uma casinha aqui, linda casinha, ela nem existiria, né, porque o resto seria muito maior. Então a gente não quis ter essa preocupação com proporção, mas quis ter a preocupação com os detalhes técnicos e químicos que acontecem numa estação de tratamento de água, né, num processo de separação da água aí na estação de tratamento, tá? Então, eu não saberia fazer isso. A gente, com uma pequena verba, tinha uma pequena verba do projeto de ciência, e a gente começou a conversar com alguns arquitetos que topassem fazer a estação de tratamento tátil, e a gente sempre recebendo orçamentos caros, até que a gente chegou numa pessoa que cobrou um orçamento bem justo e dentro factível do que a gente podia fazer. Foi com o Mário, ele foi super gentil. Vou deixar o artigo para quem quiser ler dessa estação e da tabela 3D também, tem os dois juntos. E aí a gente conversando com o Mário, né, eu falei: Mário, eu quero um material portátil, eu quero tipo uma caixa que abre e feche, e ele fez exatamente isso, tá? Ela é uma caixa que ela fecha aqui e eu posso transportar, que ela seja portátil para qualquer lugar. Então eu levo essa estação para minha sala de aula e depois volto para essa área de exposição, por exemplo, tá? Isso foi muito importante. Eu levei, por exemplo, essa estação dentro do metrô aqui no Rio de Janeiro, da minha casa para a instituição, porque ela é portátil, tá? E não é tão pesada, foi tranquilo levar. Tá? Ela é uma caixa de madeira e ela fechada, ela tem 1,10 m de comprimento, tá? Por 40 de largura. E ela aberta, né? Que a ideia é trabalhar com ela aberta em sala de aula, tem 1,10 m de comprimento por 82 de largura, tá? Então ela é um material super possível de se utilizar em sala. E você tem aqui a represa, simulando a água suja, né? Com uma serragem fina. E aí você tem tubos de poliestireno que estão conectando toda essa estação de tratamento. Então os alunos cegos não se perdem por ter esses tubos conectando todas as etapas da estação. Lá no vídeo do Ciência, no Instagram do Ciência, eu tenho um vídeo meu usando essa maquete, tá? Tem um vídeo dela. E aí você tem a bacia de tranquilização, você tem as etapas onde começar os processos de floculação, então você volta a ter um pouco de acréscimo de sólidos no final. Você tem o processo de decantação. Há uma mudança nítida na coloração da água, porque é um verde escuro que vai mudando para um azul escuro até chegar a um azul bem clarinho, dando essa ideia de limpeza da água. E esse azul vai mudando também, não só a cor, como a textura vai mudando. Então a textura, que é uma textura mais grossa na represa, do que aonde acontece a etapa da filtração, que a vista aérea de cima da estação de tratamento de água são funis, são enormes, né? Funis verticais, mas você de cima, a vista superior, são vários círculos, que foi o que a gente montou aqui, um do ladinho do outro, né? E é legal quando os alunos colocam a mão ali: nossa, como já está mais limpo, professor, é incrível. Eu falei: pois é, tá vendo?
Aí depois da etapa de filtração tem aqui a etapa final de adição do cloro e flúor antes de chegar à nossa casa. Isso aqui é um tubo de PVC, tá? Pintado. Que mais que eu posso falar? A grama e a vegetação são cortiça, tá? Uma cortiça tingida. E é isso, né? E a diferença das texturas, né, que a gente deu da represa ao tato, a gente usou ali a nitrocelulose, que dá uma boa diferença, né? Tá? E ficou muito legal. Tem as canaletas que levam antes da etapa de filtração, vão levando aos pouquinhos a água para esses funis, os alunos vão entendendo um pouco do processo. Na verdade, antes de eu chegar aqui na 3D, eu já mostro primeiro a bidimensional, então eles já sabem todos os processos, a floculação, a decantação, a filtração, né? Eles perguntam, professor, cadê aqui o carvão, areia e cascalho? Eu falei, não, tá aí, tá dentro do filtro, tá dentro dessa etapa dos filtros que a gente não tá vendo, a gente tá vendo de cima, tá? É só uma representação. Eu falei, tá bom. Então eles entendem isso tudo, sabe? E não subestimem jamais, tá? A compreensão dos seus alunos com deficiência visual. Então é muito legal, é um material que ficou muito elogiado, as pessoas gostam de vir, né, visitar, tirar foto, tá? Então tá lá. E que sirva de inspiração, né, para outras produções. Bom, aí tem um mosaico com 4 fotos com os alunos usando os materiais, eu usando o material com os alunos. Então tem a foto de cima, eu com a mão em cima da etapa dos funis, né, de filtração, eles vendo que estava lisinho, com uma aluna com ela toda aberta, né, a estação está toda aberta na mesa. Eu no caminho do tubo de estireno para levar ela para todas as etapas, na bacia de tranquilização, mostrando a diferença da água da represa para cá. Então, fazendo que essa exploração tátil do material com os alunos, né? Mostrando efetivamente como, né? Não é assim, olha, analisa esse material. Não, eu estou fazendo o caminho com eles para que eles entendam, compreendam efetivamente o que a gente espera. Baseado nisso, eu também queria fazer um laboratório, já era um projeto antigo do Ciência, a gente fazia um laboratório adaptado para o público com deficiência visual. E assim, só que as nossas produções eram sempre muito artesanais, eu não gostava, né? Até que eu comecei a procurar na internet e eu achei, tem 2 fotos desse que eu comprei pela internet, de um laboratório desses que você acha vendendo na internet, desses quadros de moldura para você pendurar na parede, deixar na mesa. Então eu achei uma pessoa que fazia em São Paulo, a Amélia, uma querida, e ela vendia, e eu comprei com ela, e ela fazia em papel. Então todo esse trabalho que vocês estão vendo desse laboratório foi feito em papel. E aí eu expliquei a ela que os meus alunos eram cegos e ela gentilmente fez com papel mais grossinho, né? Mas mesmo sendo com papel, com o passar do tempo, os alunos, o material não resistiria, né? Porque o material cederia, né? Por ser papel mesmo, né? Ser todo de papel. E embora isso venda na internet, a gente acha uns com muitos erros, né? E esse eu fiquei muito impressionado, que era o chuveiro do laboratório, era uma coisa que eu queria mostrar para eles, como era um chuveiro do laboratório, qual era a importância disso. E esse aqui tinha um chuveiro e tinha perto da saída, né? Porque é assim, o chuveiro é localizado perto da saída do laboratório, em casos de emergência mesmo, tá? Então esse foi o que mais me agradou e depois eu descobri que a Amélia é química, então por isso que ela teve um cuidado muito grande de fazer alguns detalhes na maquete dela, né? Então assim, tem uma bancada, né, para fazer o trabalho, onde os cientistas trabalham, né, fazendo suas reações. Tem o chuveiro, do lado tem uma pia, tem um ar-condicionado, tem um armáriozinho com algumas coisas guardadas, tem uma pequena estufa na mesa, tem uma tabela periódica no quadro e eu pedi para ela botar o logo do Ciência, que foi com verba do Ciência.
e tal. Então ficou muito bonitinho, tem algumas coisas em cima da bancada, um óculos, né? Só que daí surgiu de profissionalizar essa maquete e realmente fazer uma que os alunos pudessem usar e daqueles critérios que eu falei com vocês, de ser um material que durável, né? Para que a gente não tenha que refazer sempre. Então eu chamei um arquiteto, amigo meu, e ele fez o laboratório tátil, tá lá também no Instagram, fiz divulgando o trabalho. E aí eu tirei fotos do meu laboratório, onde eu trabalhei 10 anos da minha vida, e eu mandei essas fotos para ele para a gente tentar reproduzir bem esse laboratório baseado nas fotos que eu mandei, tá? Então ele tem uma escala 1:7, ele tem uma largura de 43 centímetros, profundidade de 31 centímetros e altura de 35 centímetros. Então, assim, ele não é tão grande, dá para guardar ele no armário e ele é riquíssimo em detalhes que eu fui pedindo para a gente colocar, né? Então, o chuveiro ficou do jeitinho que eu queria, num cantinho, o lava-olhos, que eu queria ter esse cuidado com o lava-olhos, tem a capela, a estufa do lado da capela, um armário para guardar coisas, a bancada de trabalho e a pia, o seca-vidraria em cima da pia, que a maquete, por exemplo, da Amélia não tinha, e eu queria botar um seca-vidraria, né, que a gente lava as vidrarias e depois já põe para secar, né, no laboratório. Ela é toda feita de papel Paraná e com vários outros detalhes cobertos, né, com papel que ele imprimiu e botou em cima, né, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, aí aqui tem fotos de detalhes da maquete, e aí tem, por exemplo, uma foto focando na estufa que eu queria que tivesse, e eu queria que a estufa abrisse. A estufa abre, eu vou mostrar para vocês a estufa para a gente colocar a vidraria para secar lá no laboratório. Então tem um armário, a capela, ela sobe, a capela é um lugar onde a gente vai lidar com os solventes, tem exaustor, com aqueles reagentes que vão ter um cheiro muito mais forte, solvente mais forte, perigoso. A gente trabalha tudo lá dentro da capela, liga o exaustor, tá? E mostrando aqui alguns detalhes, eu mostro aqui o meu dedo subindo a janela da capela, a janela móvel da capela. Aqui tem 3 fotos, a foto do meio do Flávio me entregando a capela, me entregando a maquete, desculpa. Então aí vocês têm ideia do tamanho real dela, comparado ao meu tamanho. O chuveiro, que para mim é o grande destaque. O lava-olhos, porque às vezes caem coisas nos seus olhos e você precisa lavar os olhos e não o corpo inteiro, como também tem a ideia do chuveiro. E é interessante porque, por exemplo, a minha esposa, que também é da área de ciências, ela é bióloga, ela falou assim, nossa, eu não sabia desse detalhe do chuveiro, né, que tinha o lava-olhos. Olha isso. Então, assim, detalhe que um material feito para os alunos da educação básica, para os alunos cegos, eu consegui atingir uma pessoa que trabalhou anos no mestrado no laboratório e não sabia do lava-olhos. Então, assim, isso é muito legal. E tem os detalhes aqui do lava-olhos, né, a torneirinha, tá? Que tem um detalhe mostrando o exaustor da capela que vai para fora, né, levando os gases para fora. E aqui tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês de alguns detalhes. Mas antes eu queria falar da bancada de trabalho, que foi algo... Eu me reunia várias vezes com o Flávio para a gente discutir as coisas. Então, por exemplo, no laboratório você tem canos nessas bancadas para poder trabalhar. Então tem um cano de água, tem um cano de ar comprimido, gás, eletricidade, né? Se tiver que ligar alguma coisa. E aí, cada um tem uma cor, né? Para separar isso. E cada um tem, mas são todos iguais. Então aqui eu quis fazer texturas diferentes para que o aluno cego percebesse que eles são diferentes. Então tem uma textura para o cano verde da água, uma textura para o cano azul, ele é mais fininho. O amarelo, que é o do gás, ele é mais grosso, né? E ele é todo texturizadinho. E o de eletricidade, ele é maior, tá? E também tem uma textura diferente. Então o mais importante era o verde, né, que é o da água,
que é o principal. E aí ele botou um microscópio, o algodão, botou uma caixinha com algodão mesmo, um pedacinho de algodão real. Então vou mostrar aqui em detalhes um pequeno vídeo que eu fiz da maquete. E aí vou parar aqui no seca vidraria, porque tem a pia, aí tem uma esponjinha com sabão. O seca vidraria, que ele tá em preto, não vai dar para ver direito no vídeo, mas ele tem várias coisas pontiagudas para você botar a vidraria ali inclinada e deixar secando, né? E seca em cima da pia, porque aí a água cai na pia, vai secar, não vai ter problema. Tem um porta-papel ali do lado para você pegar, secar a sua mão. Um armáriozinho, um armário de alvenaria, que tinha efetivamente no meu laboratório. A estufa, a capela, e aí vai mostrar eu subindo agora a janela móvel da capela. Ela sobe e ela desce, aí a gente pode trabalhar ali dentro sem nenhum perigo. Vou mostrar a estufa agora, ela tem um ímã que ela abre e ela fecha. Então, para que os alunos percebessem efetivamente como é um uso de um laboratório, o que tem dentro de um laboratório, tá? Então, essa é o Lab Tátil que eu chamei, fiquei muito feliz. O Flávio recebeu outros pedidos dessa maquete e de outras, né? E se alguém quiser, o Instagram dele é @Flávio R. Fig, tá? De Figueiredo. Aqui tem alguns modelos atômicos em biscuit, né? Eu falei em biscuit lá no curso de produção, muito importante, mas esses são os de química, efetivamente. Então a gente tem um material bidimensional, que foi até uma das sugestões de leitura aí, só sobre a evolução dos modelos atômicos. E esses aí são os modelos tridimensionais em biscuit. Então a gente tem aqui na foto da esquerda o modelo de Dalton, em vermelho, que é o modelo que é conhecido como a bola de bilhar, né? Um átomo maciço, indivisível e indestrutível, tá? Isso lá em 1808. Já no finalzinho do século XIX, a gente teve o modelo do Thomson, né? Que é muito conhecido, que é essa figura do meio, que é muito conhecido como o modelo do pudim de passas, com essa analogia, né? Que é uma esfera de carga positiva com elétrons, que estão representados aqui por uma cor azul, incrustados, provando que o átomo é divisível, né? Então, a grande contribuição do Thomson foi essa. Ele descobriu o elétron, no material tem lá o experimento que ele fez para descobrir o elétron, e esse aqui é um modelo atômico representando ele, tá? Ah, professor, não tem como fazer com biscuit em sala. Gente, isso aqui com uma bolinha de isopor, se você grudar massinha, pequenos alfinetes prender, você já consegue representar um modelo de Thomson, tá legal? Ele é bem simples de se fazer. Do lado direito é o modelo do Rutherford, que é já de 1911, que é conhecido como modelo planetário, tá? Que você tem o átomo como um pequeno núcleo denso e positivo, com elétrons girando ao redor em uma eletrosfera, tá? Então você tem aqui os elétrons girando ao redor desse núcleo pequeno, tá? Então conhecido como modelo planetário. Geralmente é o que a gente vê nas representações de desenho, inclusive que é o que aparece no símbolo do logo do meu grupo de pesquisas. E a gente tem o modelo do Bohr, que é de 1913, que já é um modelo com níveis de energia, né? O Bohr, ele veio e disse, não, o modelo do Rutherford está certinho, eu só quero complementar com o seguinte, que os elétrons estão girando ao redor desse núcleo, mas em camadas fixas, são as órbitas quantizadas, e emitem energia caso esse elétron mude de uma camada para outra, tá? Então aí que tem o modelo do Bohr, e aqui a gente já teve cuidado de representar os prótons e nêutrons que estão localizados ali nesse núcleo, né? Mesmo que pequeno, a gente tem prótons e nêutrons, e ao redor a gente tem elétrons rodando em volta desse núcleo, mas em camadas fixas, então já são órbitas mais elípticas em volta aqui desse núcleo pequeno. Então esse é o modelo do Bohr representando. Então a gente tem esses 4 modelos em biscuit para uso completo lá dos alunos.
Grafia química Braille, a gente viu toda na unidade 1, comentou da grafia química Braille, do início ao fim da unidade 1. E vocês me perguntam, professor, eu trabalho com a grafia química, faço materiais, uso em sala de aula com eles? Sim. Esse material aqui, forças intermoleculares, é um dos materiais que eu não usei nenhum desses processos de texturização que a gente comentou até agora, com linha, papel, tesoura, cola. Eu só usei a grafia química Braille, eu só utilizei o software Braille Fácil para fazer. Né? Então aqui tem uma figura, por exemplo, para eu falar do detergente. Como é que o detergente funciona? Então mostrando toda a parte apolar, que é a parte que tem as ligações carbono e hidrogênio, e a pontinha dele é a parte polar, a parte que tem os oxigênios, né? C dupla O e O menos. E como é que ficaria em Braille essa representação? Vocês viram lá na grafia química. 3, 4, 1, 6, 3, 4, 1, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 1, 6. São milhares de 3, 4, 1, 6, porque essa cadeia apolar do detergente é enorme, é a parte que vai se ligar à gordura, e você tem a parte aqui C dupla O, olha aqui, maiúsculo C, ligação dupla vertical para cima, tá? 4, 5, 6, 1, 2, 3, do maiúsculo O, com uma ligação oblíqua com oxigênio para baixo, tá? 1, 6, maiúsculo O, ponto 5 menos, lembra? O menos, carga negativa, ponto 5 menos, parte polar. Então, parte apolar e parte polar, tudo isso feito no Braille Fácil, tá? Não precisei usar linha para texturizar, porque a grafia química diz como eu fazer isso. Então, se ela diz como eu fazer, eu vou usar a grafia química. Aqui tem um material que está novinho, que acabou de sair, tá para entrar na listagem, que é o de Introdução à Química Orgânica, que também foi todo feito só com a grafia química Braille, e você, professor, em sala de aula, se for trabalhar cadeias carbônicas aberta, fechada, é isso que você tem que usar, tá? Então, por exemplo, tem aqui do lado esquerdo a figura em tinta de uma cadeia aberta na letra A e na letra B uma cadeia fechada, tá? Um ciclo butano. E aí você tem a representação em Braille dessa primeira estrutura da cadeia aberta, mostrando todas as ligações, maiúsculo H, ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, maiúsculo H. Voltou no primeiro carbono, ele tem ligação vertical para cima, 4, 5, 6, maiúsculo H. Para baixo, 4, 5, 6, maiúsculo H. O segundo e o terceiro, mesma coisa. 4, 5, 6, maiúsculo H para cima, 4, 5, 6, maiúsculo H para baixo. O terceiro, idem. 4, 5, 6, maiúsculo H para cima, 4, 5, 6, maiúsculo H para baixo. Essa é aberta, tá? E a fechada, a gente tem uma representação de como fazer estruturas fechadas, que você abre com cedilha e fecha com O. E no caso são 4 carbonos, é o que você põe lá o número 4 entre o cedilho e o O, tá? Então é assim que a gente representa para o aluno. E a fórmula estrutural aqui do lado, plana do álcool etílico e do éter metílico. Essa aqui é importante para a próxima figura que eu vou mostrar. Então, como é que é a fórmula estrutural do álcool etílico e do éter etílico? Eles têm a mesma fórmula molecular, então a ideia dessa figura foi mostrar que, embora eles tenham a mesma fórmula molecular, eles têm fórmula estrutural plana diferentes, eles no espaço estão configurados de forma diferente. Então você tem aqui o álcool etílico em tinta e o éter metílico também em tinta, que tem essa característica de ter o oxigênio entre carbonos, né? Tá? E aí você tem aqui, em Braille, vou fazer o do álcool primeiro. Maiúsculo H, ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, maiúsculo C, ponto 5, ponto 2, maiúsculo O, maiúsculo H. Né? Álcool termina com H. Voltei no primeiro carbono, ligação vertical para cima, 456 maiúsculo H, para baixo também, 456 maiúsculo H. No segundo carbono, para cima, vertical 456 maiúsculo H, para baixo, vertical para baixo, maiúsculo H. Ok. O éter.
que é o do meio. O do éter, você tem maiúsculo H, ponto 5.2, cadeia principal, né? Maiúsculo C, ponto 5.2, maiúsculo O, agora você tem oxigênio no meio, ponto 5.2, maiúsculo C, maiúsculo H. Com ligações verticais para cima e para baixo, no primeiro carbono, e no segundo também com o hidrogênio, tá? No carbono vertical para cima. No segundo carbono, 456 para cima, maiúsculo H, e para baixo, 456, maiúsculo H. Qual é a diferença que eu quis mostrar aqui? A importância da grafia química Braille, de ser usada e mostrada aos alunos. Isso a gente já comentou. Era que existem os modelos moleculares tridimensionais, que são fundamentais para se trabalhar essa parte também com os alunos cegos. Então, assim, esse modelo molecular, tem 2 modelos moleculares mostrados na foto, com as estruturas montadas do álcool etílico e do éter metílico, que a gente acabou de comentar. Então, o que acontece? Esses modelos moleculares eu comprei na minha faculdade, na minha graduação, na época, para justamente me ajudar a visualizar tridimensionalmente como essas moléculas estavam no espaço. Eu jamais tinha ideia que um dia eu usaria eles com alunos cegos, né? Então, a volta que a vida dá. E olha que é legal, eles ajudam muito, porque, por exemplo, nesse modelo que eu já tinha, e ele é vendido pela internet, tá? Eles são modelos que você tem os átomos separados e consegue conectar as ligações com bolinhas. São esferas, né? E você consegue conectar, fazer a ligação simples, dupla, tripla, tá? Alguns vêm com muitas cores, o meu é colorido. Então, por exemplo, o carbono vem na cor preta e o hidrogênio vem na cor branca. E o que é legal é que os átomos vêm de tamanhos diferentes. Então, o hidrogênio é menor. Então, já dá para separar para o meu aluno, falar, olha, o menor é o hidrogênio, a esfera menor é o hidrogênio e a esfera maior é o carbono. Então, eles conseguem se identificar bem. E, no caso, eu tenho uma bolinha amarela aqui para representar o oxigênio, né? Nesse caso, o álcool OH tem um oxigênio aqui. Esse oxigênio, ele é do mesmo tamanho que o carbono. Aí você pergunta, Aires, o que você fez? Eu colei um papelzinho nessa esfera amarela para simbolizar que ela é diferente da esfera do carbono. Então eles percebem de boa, nossa, isso aqui é diferente. Eu falei, é o oxigênio. O que está com papel colado é o oxigênio. Tá? É um papel e eu botei um pontilhado ali para ficar mais nítido. E tem tudo aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho carbono com 3 hidrogênios dispostos no espaço tridimensionalmente, né? Então, tem um para cima, um para trás, um para frente. E no outro carbono, mesma coisa, só que uma das pontas você tem o OH. No caso aqui eu botei para cima o OH, que é essa esfera amarela em tinta. E em braille e para diferenciar para o aluno cego, está com um papelzinho colado. E na estrutura do lado eu tenho o éter. E o que muda? O éter você tem o CH3 de um lado, ligado a um oxigênio, ligado ao CH3, né, o carbono com outros 3 hidrogênios do outro lado. Então, nesse caso, eles percebem, entendi, esse aqui o oxigênio está no meio, e esse aqui não está. Eles vão percebendo, está no meio entre o quê? Entre 2 carbonos, eles têm que perceber isso, que está no meio entre 2 carbonos, que é o que caracteriza o éter. Então, com esse modelinho molecular tridimensional, eu tenho o meu objetivo alcançado tranquilamente. Então, para a gente terminar, gente, o desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis em química para alunos com deficiência visual é fundamental. Fundamental. Fiz questão de usar essa palavra para a promoção de processos de ensino e aprendizagem mais inclusivos e efetivos. Então, eu já tinha afirmado isso antes, eu não sei trabalhar na minha área, na minha disciplina, sem esses modelos didáticos. Não sei como seria, tá? Então, eu fico feliz de conseguir fazer muitos desses materiais e poder utilizar junto aos meus alunos, porque eu sei que com isso a gente está melhorando o processo de ensino, né? Estou fazendo material adaptado para eles, e estou inferindo, espero positivamente, no processo de aprendizagem deles. Os materiais podem ser confeccionados de forma bem simples, bem artesanal, como vocês viram, muitos deles, e a baixo custo.
E queria relembrar mais uma vez a mediação do professor em todos os materiais, em todos os processos que são vistos. Então, vocês viram, imagina trabalhar a estação de tratamento tridimensional sem um professor ali do lado. Ele não ia perceber os detalhes, aonde as etapas que acontecem, que são importantes serem mencionadas, estão acontecendo. Então, o professor tem que estar sempre ali do lado, mediando o uso desses materiais para eles. Isso é fundamental. Tá? Queria agradecer mais uma vez os parceiros. Então, o último slide com os logos dos meus parceiros, tá? CNPq FAPERJ, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, e, claro, o Instituto Benjamin Constant, Universidade Aberta do Brasil, e tem o logo também do Ciência ao Alcance das Mãos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até mais.